Boa noite, pessoal. Estamos no ar com mais um programa Camada de Mistura, o programa que mistura meio ambiente, educação, ciência, tecnologia e empreendedorismo. Certo? Agora são 8 horas em ponto, chove bastante aqui na capital das praias, certo? E essa semana aí, quinta-feira, hoje, a gente tem um convidado para lá de especial. A gente estava aqui no bastidor trocando uma ideia. O professor Fabiano Marques, certo? Ele não vou apresentar muito o professor, né? Vou deixar para ele falar brevemente aí um pouco quem é ele, certo? Professor, seja bem-vindo ao programa Camada de Mistura, certo? Fica à vontade. Boa noite, Klaus, né? Ouvintes aí de todas as linhas, né? E a oportunidade de estar aqui na Rádio Comunidade Tramandaí 98.1. Estou muito feliz de estar aqui num lugar muito especial para mim, bem perto de um lugar muito especial para mim, tá? Que é aqui a Barra, caminho da Barra de Tramandaí. Bom, eu me apresentar, então eu sou o Fabiano Marques, sou, vamos dizer assim, uma cria, vamos usar essa palavra, tá, Klaus? Uma cria do Litoral Norte, embora vou nascer em Novo Hamburgo, mas minha família é toda daqui. Só foi uma questão de, na época em que eu nasci na década de 70, então era uma época em que os pais saíam atrás de buscar as oportunidades de emprego. Meu pai e minha mãe foram para Novo Hamburgo atrás da questão de fábrica de calçado, que tinha muito lá. Eu acabei nascendo lá, mas vieram embora para cá, questão de família, muita dificuldade econômica naquela época. Eu morei em Capão da Canoa. Então eu sou uma criança criada entre Capão da Canoa, Maquiné, distrito de Prainha ali, com meus avós, Morro Alto, e Osório, assim, e Tramandaí. Então eu tive uma infância muito oportuna, experiência, com todos questões de vivência. Então eu tive a oportunidade de ser criado nesse ambiente feliz, assim, com avós, com um monte de primo, natureza envolvida totalmente, e principalmente minha ligação com o mar, né? O meu pai tinha um comércio, hoje, para quem é de 80 e 70, vocês vão lembrar disso, tinha um bar em Capão da Canoa chamado Bar Onda e tinha um Bar Ondinha. E o meu pai foi minha mãe foram proprietários desse bar. Então eu tinha 8 anos de idade, eu vivi os vários verões da minha vida naquela beira-mar lá, de praia, né? E vi muitas coisas acontecerem, né? Tinha verões que a gente ganhava um certo dinheiro e depois perdia tudo em questão de ressaca, levava embora, porque hoje os quiosques, eles estão mais para fora da questão marinha, mas antes os quiosques eram na faixa de areia, né? Questão evolutiva. Então foi uma criança criada nesse ambiente. O Baronda deixou de existir, né? Isso. E aí, acho que hoje mais tarde, aí, com a tua experiência profissional, tu percebeu que o Baronda ele estava num lugar que não deveria, né? Mas, enfim, né? Eram outros tempos, né? A cultura era diferente, a visão, a percepção e a relação que a gente tinha com o meio ambiente era totalmente diferente, né, professor? Não era, talvez, tão de apropriação dos recursos, talvez, né? Imagino, naquela época, porque é deflagrado a crise ambiental no planeta nos anos 60, mais ou menos, né, no mundo inteiro, sim. Mas isso para chegar para nós aqui, até hoje, muitos de nós não sabemos. Sabe que eu percebo isso e eu tive uma fase muito ativista, né? E continuo, né? Entendeu? Mas assim, entendendo o processo, como é que funciona o processo, né? E acho que agora a gente está numa fase de uma crise maior ainda, né? Tanto é que a gente está fazendo 1 ano das enchentes aqui no Rio Grande do Sul e continua. Hoje, se eu não me engano, estava ouvindo o noticiário, já tinha óbitos, né? Ocorreu óbitos de enchente. E eu vi uma foto hoje de Canoas, também já estava com água já, um certo nível alto de água. Então, assim, a gente está vivendo um momento. Claro que naquela época, década de 70, ali 70, 80, foi o auge dos bares aqui em Tramandaí, em Capão, então os bares eram na beira do mar, né, na faixa de areia. Hoje, com essa, vamos dizer assim, depois do 2010 basicamente, começou a ter uma conscientização, né? A gente trabalhou muito, que é uma área que eu atuo, que é a área da educação ambiental, né? Se bateu muito nessa questão. Agora houve um hiato, né?
uma parada, mas a gente acabou voltando, né, com essa pegada muito forte na questão da educação ambiental, né? Então, claro que os processos evolutivos econômicos, né, hoje a gente vê uma gama muito grande de condomínios. Isso gera tem uma questão econômica positiva, mas ao mesmo tempo tem um agravante de impacto ambiental. Isso é notório. E o litoral está nisso, né? A gente eu trouxe uns dados ali. O litoral hoje é um dos lugares, o litoral norte do Rio Grande do Sul, tem hoje um índice grande de crescimento demográfico, muito grande. Isso é uma questão. E a questão da metamorfose do espaço, né? Que eu estou trazendo como geógrafo o Milton Santos aí, né? Antes de nós demos uma avançada, né? Vamos para o mais complexo, mas vamos... Qual a tua idade, professor, quando que tu tem a tua primeira memória de relação com a praia, com o mar? Nossa. Desde criança, né? Vamos dizer assim, eu tenho é importante tu fazer essa pergunta para depois a gente entrar no outro bloco e fazer aquela questão ali, né? A minha memória minha relação com o mar, ela vem ali da praia, assim, essa questão do meu pai, da minha mãe ali, com esse bar lá, nós trabalhávamos lá, e essa liberdade que uma criança tinha daquela época, né, de um vazio demográfico, vamos dizer, de uma praia que não era tão grande assim como está agora, né? Não era craudiada na gira do surfista, né? Não era craudiada. Isso, não era craudiada, essa é boa. Tá? Então, tinha um outro elemento, né? Eu vi várias coisas lá. Tô falando agora, me trouxe a memória, eu vi um afogamento. Um afogamento. Eu vi uma coisa meio pesada falar aí, né, pô? Mas eu, com 10 anos de idade, eu tinha uma tia, ela trabalhava no bar também, a gente foi sair no bar, e daqui a pouco tinha uns bombeiros na beira da praia. Caminhão de bombeiro, a gente fica assim, caminhão de bombeiro, é fogo na beira do mar? Não era. Era um corpo de um rapaz na época, né, que estava muito tempo desaparecido e que a maré trouxe. Então, uma criança que nem eu tinha entre 8 e 10 anos de idade, aquilo foi um impacto para mim, né? De ver aquelas marcas que o corpo, né, de uma pessoa, ser humano, tinha em alto mar. Não só isso, mas esse foi o impacto que eu tive, assim, aquilo foi impactante para mim, né? Mas aí mostrou um pouco do respeito que a gente tinha que ter pro mar. E eu sempre tive, assim, os meus avós também foram pessoas preservacionistas, entendeu? Eles eram muito ligados à natureza, tanto do meu avô paterno quanto os meus avós maternos. Então eles tinham um ritmo de vida mais lento e eles tinham essa questão mais de observação. Eu lembro do meu avô, Nenê Arquimimo, que era lá até o nome dele, né, falecido, e ele mostrava para nós os passarinhos, umas coisas assim que hoje, como educador, olha como é importante isso para uma criança, né, quando a gente fala isso, observar, a observação, né. Você, como oceanólogo, tem essa questão, a importância da observação, né, e isso fez com que eu cresci com esse sentimento, né, com esse sentimento de pertencimento. Eu sempre senti a vontade na beira do mar. E dentre as várias coisas que tu né, professor, tu é diretor... Agora estou diretor de uma escola municipal. Vou pincelar, mas tu também é geógrafo, sou professor também, escritor, foi patrono da Feira do Livro de Osório. Eu vou perguntar para ti agora, nesse primeiro momento, dessa tua relação, né, e essa tua vivência muito forte com a natureza, com a beira de praia, isso tem uma influência forte em ti no momento em que tu decide optar por quero ser geógrafo? Sim. Sabe que até o início, assim, aquela coisa da vida, né, vai fazendo várias coisas na vida, né. É o que eu te falo, assim, a vivência faz com que tu crie experiências, né. Então eu tive a oportunidade, não reclamo disso, de vivenciar outros espaços que não era educação. Isso me formou como sujeito, mas quando eu sento no banco da faculdade, eu começo a estudar a geografia, eu digo, cara, é isso. Entendeu? Porque o que me trouxe até aqui foram várias coisas que aconteceram, né? Mas a geografia me fez a docência em si, né? O dar aula, a troca, né? A questão do Paulo Freire, né? A questão de trocar a experiência, né? E daquilo que se tem de conhecimento, fez com que eu chegasse, né, a ser esse sujeito que eu estou hoje. Então, a educação
Hoje ela, para mim, ela é como se fosse um oxigênio para mim. Foi natural para ti se tornar geógrafo ali na tua decisão, naquele momento. Isso. Eu fiz a licenciatura, né, em geografia, depois eu busquei o bacharelado, entendeu? Sempre aquela coisa, outra coisa sempre é estudar, entendeu? Isso também me fomenta até hoje, né? De estudar, ler, né? Aquela criança lá atrás, lá curiosa, né? Que estava lá atrás, é um pouco, é o que eu escrevo hoje, é o que eu boto nos livros hoje, né? Essa criança, essa curiosidade que a gente não pode deixar apagar, né? E a educação nos dá essa possibilidade. Embora a gente está vivendo um mundo de transformação, é que vem um pouco da crítica, né? Dessa questão muito pesada para cima do professor, né? Da escola em si. Ela está muito burocrática, né? Isso é uma crítica que eu faço ainda, né? A gente parece que está meio não gosto da palavra, eu usei no meu mestrado o sulear e não o nortear. O sulear é uma palavra ainda que não está muito disponível ainda, mas é não dizer que eu não sou, eu quero achar o norte para mim, quero achar um sul para mim. Tem a ver mais com a gente, né? A questão do lugar lá. Então, eu ainda estou procurando o meu sul ainda. Né? Quer dizer, estou procurando meu norte, estou procurando meu sul ainda. Acho que para nós que somos do sul, do Atlântico Sul, tem muito a ver com a gente, né? Essa característica de mar aqui, né? Então, a docência me fez isso. Essa relação com pessoas, é muito próxima, a gente se aproxima de pessoas que em outro ambiente eu não vejo, não me vi, entendeu? Então a educação, ela é mais ou menos um oxigênio para mim, com todas as mazelas, tá? Que ela tem e tudo que fala, eu gosto. Quando tu te forma, professor, ali antes, um pouquinho, vamos dizer, quando tu tá estudando a geografia ali, eu tenho uma visão da geografia humana e a geografia física. Isso. O que brilhava mais no teu olho lá quando tu estudava? Ótima pergunta. Eu ouvi uma vez uma fala, a geografia, a gente faz ciências, não existe ciências exatas e nem ciências, você já ouviu isso? A ciência, ela é humana, porque é nós humanos que estamos estudando ela. Sim. Então, muitas vezes que a gente perguntou para mim, né, nós estávamos fazendo um bastidor aqui antes, vamos falar disso ou daquilo e tal, o que vim, a gente, como geógrafo, eu não gosto de dizer que a geografia é uma ciência de síntese, não, pelo contrário, né, porque ela fica, né, vamos todos os temas e vamos aprofundar e não aprofunda muito num. Eu acho que tem essa questão de, quando eu me vejo professor de geografia, ela me traz esses elementos, né, da leitura do espaço, da leitura do território, né, dessa dinâmica, né. O Fabiano, por exemplo, o aluno Fabiano, que morou numa escola, por exemplo, eu sou professor da Escola Noturno Polivalente em Osório. Em Osório hoje também está. Daí eu fui aluno dessa escola. Né? Então, você ser aluno é uma coisa, você ir lá como professor é outra. Né? Então, essa questão da experiência, do lugar, assim, da mudança, né? Pô, aqui não mudou muito. Eu trabalhei no Sueli Vacari, pulando aqui, mas aqui na Barra. Então, eu caminhava para aqui, eu fazia uma análise todinha dessa Barra. Sim. Com os botos, né? Eu lembro muito, Klaus, de uma época, antes de ser professor, eu trabalhava numa empresa e os caras, os diretores eram de São Paulo. Então, naquela época, eu com 20 e poucos anos, eu trazia o pessoal para Tramandaí. E eu parava, Tramandaí em Bé, eu parava na Barra, ali no lado da Barra, e os caras são totalmente de São Paulo, imagina a Paulista, trabalhavam lá na empresa, lá em São Paulo. Eles sentavam naquele tijolinho que tinha ali e observavam os botos, os biguás. Então, aquele vai e vem dos animais, eles ficavam apaixonados. Eu vi os caras chorando, de emoção, de estar num lugar tão... Eles diziam, o que é isso aqui? De estar naquele visual, naquele canal, naquele estuário, naquele micro lugar ali, vendo a natureza... Gritante, pulsante. Aquela coisa viva, entendeu? Que hoje a gente... né? Que hoje... Não é uma crítica isso. Eu estou tentando entender essa questão da internet. Ela está nos fazendo aqui levar outros caminhos, ela é boa, vai levar. Mas essa questão de vivenciar, né, que nem eu falei contigo pro celular, mas a gente está aqui conversando, é outra coisa. É diferente. Né? Então, a geografia, para mim, ela tem uma importância muito grande. Entendeu? Eu fiz sociologia também, fiz metade da faculdade de filosofia, que me ajudaram a estudar isso.
mas ela é a minha base. Tudo que eu falo hoje, eu tô tudo falando contigo aqui ou com alguém, eu tô olhando para tudo que está acontecendo. Refletindo, Refletizando o espaço. Eu estava em casa vendo a questão de Israel e Irã, né? E hoje eu vi um comentário muito oportuno do cientista geopolítico, então já peguei essa linha também, então a gente está sempre, e a minha esposa também, ela é geógrafa também, é professora aqui no Barão também, em Tramandaí, então, e aí a gente está sempre nessa discussão, eu e ela, entendeu? A casa não para nunca, né? Um casal de geógrafos. E, professor, só para nós finalizar essa parte, assim, da geografia, eu acredito, tu fez geografia, tu falou que trabalhasse numa empresa, então Isso. Quando tu te forma, tu já começa a lecionar, mas tu também tem uma experiência em trabalhar no mercado de trabalho em uma empresa, assim, sim, como que é isso na tua vida, professor? Como é que foi isso? Não, antes disso, eu trabalhei em empresa, eu tive a sorte, digo assim, de experienciar o ramo privado de empresa. Eu trabalhei em duas grandes empresas, né? Eu trabalhei, quem não me conhece, tem gente que me conhece lá, vem o Fabiano da Coca-Cola, eu trabalhei na Vompar Refresco, na parte de vendas com eles, né? Aprendi muito com aquele pessoal, Porto Alegre, e também trabalhei no Café Melita há muito tempo, uma multinacional alemã também, com tempo, submissão. Mas essa é aquela questão antes da faculdade, sabe? Aquela busca ali. Não como geógrafo. Não como geógrafo. Mas eu já sentia algo, e aí é estranho. É uma coisa estranha que acontece com a gente, né? Isso eu quero passar para as pessoas, que a gente tem que estar sempre buscando. Não é buscando, não é aquela coisa de motivar, mas sempre tá. Eu vou dizer de mim, eu sempre fui um cara agoniado com um lugar onde eu estava. Sempre quis buscar uma mais. O que tinha? O que tem fora? Não é só crescer financeiramente, é crescer intelectualmente, entendeu? Então me incomodava muitas vezes nessas fábricas. Eu vi os operários, as pessoas trabalhando e não recebendo salário, aquela coisa toda, assim, né? Aquela coisa da indústria. E eu digo, meu Deus, será que a vida não é só isso? A vida tem muito mais coisa. Né? O que eu posso? Não vou passar minha vida inteira dentro de uma fábrica, de uma empresa, vendendo uma ideia deles. Sim. E a minha ideia? Né? E o mundo. Né? E o mundo. E a minha marca pessoal? Eu acho que tem isso, né? Mais ou menos. E o que eu posso deixar? Eu acho que tem isso. Parece, soa meio narcisista isso, né? Tu diz assim, vou salvar o mundo. Não é isso. Né? Eu acho que é uma questão meio que de bandeira, né? Eu acho que cada um de nós, eu acho que o jovem de hoje precisa um pouco procurar uma bandeira, entendeu? E a gente precisa, como sociedade, achar uma bandeira. Um propósito, uma vocação. Não é à toa, e aí vem o educador aqui falar para ti, tá uma grande quantidade de uma sociedade de jovens ansiosos. Isso me preocupa, isso eu vejo. Eu estou em escola, né? Eu passo meus últimos 20 e poucos anos aí, metade da minha idade agora, 25 anos, dentro de uma sala de aula, e passou muitos alunos, muito jovens, que hoje estão bem, e outros também que a vida levou para outro caminho, mas o que eu percebo nesse momento é a ansiedade. Isso está levando um troço bem preocupante. Sim, o acesso à cultura deles fica quase que restrito à rede social, ali, a um aplicativo, ao celular, né, e pouco se abre um livro, um jornal. A gente é da época de abrir o jornal. Eu vi hoje até um post de um médico e um conhecido, assim, que eu achei interessante. Voltando à minha rotina, ler jornal e tomar café. Tá em São Paulo, eu vi um post dele. E como a gente fazia isso, porque eu agora vou trazendo um pulo aí, né? Mistura, esse canal de mistura, né? Camada de mistura. É isso. Então, quer dizer, a leitura, ela exige tempo. E tempo exige concentração. Então, hoje, o que a IA faz? O que a tecnologia faz, né? Hoje você fica numa camada, vamos para a tua linha aí, né? A gente fica numa camada superficial e não dá tempo para o cérebro associar aquilo. Isso te deixa bastante tempo ansioso, né? Então é isso. Eu percebo muito isso hoje na educação, né? O acesso a muita informação, né? E que muitas vezes também não é de qualidade. Né? É isso. Pô, que legal. E aí, professor, saímos da geografia e esquecemos o Fabiano geógrafo. O que é o teu próximo passo na tua carreira? Tu vira escritor, tu vira educador ambiental, porque tu é mestre também, professor, pela UERJ, eu fiz mestrado na UERJ. Qual é o teu próximo passo? Tu era geógrafo, aí virou professor, e o que é o teu...
Depois, ali na geografia, eu vou para a doutrina. Você perguntou se eu já entrei, acho que a gente pulou essa questão. Eu já entrei no mercado de trabalho? Eu tive a sorte. Eu tive a sorte de abrir contrato na época. Eu trabalhei aqui em Imbé, trabalhei nas escolas de Imbé, trabalhei em Mariluz, na Nova Nordeste, quando abriu a Martim Cardoso, né? E a Rui Barbosa também, trabalhei ali, era bem jovem, né? Quando trabalhei ali na escola, assim. Então tive a oportunidade de já atuar na educação. E depois o Sueli Vacari também, e na rede sinodal também aqui em Tramandaí. E no Barão também, a minha ligação com Tramandaí, na Rural, então assim, fui professor da Rural em Osório. Hoje eu brinco, né? Eu larguei minha âncora, lá onde eu sou diretor, vai fazer quase 20 anos que eu tô lá com Atlântida Sul, que é uma escola Ribeira Praia, onde a gente fez um projeto na educação ambiental. Vou falar mais tarde. A gente vai chegar ali. Vai chegar lá. Então, assim, eu tive essa oportunidade, mas não foi de primeira. Assim. Então, teve esse ato, assim, esse tempo. Né? E voltando ali na questão da leitura, né? Não sei se é essa a pegada, ela exige tempo de tempo, né? De fixar nela. Sim, entendeu? Sim. Tu, como escritor, tem um senso bem crítico com relação a isso. Isso. E assim, eu viro professor, eu vou fazer sociologia. Fiz uma pós-sociologia. Tá? Pós-graduação. Pós-graduação na FURG. Na FURG, só. Tá? Começo na FURG Filosofia, tá? E já tinha feito educação ambiental, né? Educação ambiental, pós-graduação. E aí eu não termino filosofia, porque eu acabo passando o mestrado na UERGS. Daí a UERGS foi uma oportunidade muito grande, né? Do que é esse mestrado? Educação profissional. Educação profissional. E a educação profissional. Em Osório ou Porto Alegre? Osório, na UERGS ali, a unidade Litoral Norte. Tem muitos colegas aqui que estão daí, que estudam ali, né? E aí foi uma oportunidade ímpar, né? O mestrado foi um divisor de águas comigo. Tu te qualificou, tu consumiu mais ciência? Mais ciência, aí eu bebi na fonte, né? Eu digo assim, o meu orientador foi o Leandro Forel, que é a área dele é etnografia, mas eu estudei etnografia, mas não fiz ela, eu acabei fazendo a geografia, basicamente, a educação, né? Eu estudei os lugares, né? Então dentro da UERGS ali, dentro do meu mestrado, foi os lugares com relação de afeto, né? E a experiência, eu usei o lugar, eu usei a experiência com o John Dewey, que é um norte-americano, que o Anísio Teixeira foi buscar essa experienciação dos Estados Unidos e trouxe para o Brasil, né? Que depois foi contemporâneo da Darcy Ribeiro, ele vem aqui para o Brasil e usei esse John Dewey como uma experiência em educação, filosofia da educação, é um filósofo americano, e Cidade Educadora. Cidade Educadora, que é um pensamento a cidade que educa, né? Que vem de Barcelona, que algumas cidades no Brasil utilizam, tem essa pegada da década de 90. Eu então usei esses pilares, né? E foi muito bom porque eu mergulhei nos clássicos. Eu falei, governador, eu fui nos clássicos. Então, fui pesquisar isso. O tema da tua dissertação, professor, acredito que ele parte de ti também, né? Sim. Boa parte. Sim. Em que momento eu quero trabalhar isso? Vem da tua vivência como professor? Tu já dava aquelas aulas lá na beira da praia? Como é que é? O que é o teu tema? Isso. E do que ele vem dessa tua experiência como professor? Ela vem disso, né? Segundo livro que eu escrevi, o primeiro foi outro livro, uma parceria com os colegas pesquisadores lá de Osório, escritores, e eu levava as crianças. Comecei aqui na Barra, né? Saí com as crianças e fazia observação. Saía do Sueli Vacari, caminhava 2, 3 quadras, professor? Tinha a maior oportunidade do mundo de dar 100 passos, 2 quadras, saía da duna, estava no Estuário da Barra. Então ali era uma aula de geografia. Aquilo que eu disse para ti, me incomodava essa questão do livro didático, né? Lá que sempre mostrava só o Rio Tietê, mostrava só outras questões, né? Então aí essa relação do espaço com o lugar fez eu ter essa experiência aqui de Tramandaí. Então as crianças observavam isso. Eu saio daqui no concurso público, né? Então era tão contratado, vou para Osório. E aí eu começo a escola que eu trabalho, 800 metros da praia. Então, mais uma oportunidade. Comecei só que em linha reta, não tinha
essa quebrada toda que tem aqui na Barra, né? Linha reta. Mas tem coisa no litoral, né? No nosso mar tem coisa a ser estudada, né? Cada vez que eu encontrava algum animal, um pinguim, na série de campo, a gente explorava fotos de lixo que vinha de tudo quanto é lugar, né? Estou falando isso em 2007, pra gente ter uma ideia, né? 2007, quando eu entro na escola lá, José Paulo da Silva, em Atlântida do Sul, onde eu estou até hoje, eu sou diretor dessa escola. Então, caminhava com as crianças e ia mostrando para elas as coisas inusitadas que aconteciam. O grão de areia é mais grosso, é mais fino, tinha isso, professor? O desenho do capim, Klaus, o capim de duna, ele faz um desenho circular na areia, e aí vem a questão da pergunta da criança. Porque quem fez esse desenho? Porque até então nós caminhávamos, estava cheio de círculo. Quem fez esse desenho aqui? Porque era muito geométrico o desenho do capim de duna. Hoje eu já estou dando a resposta para ti. A gente não sabia o que era. Então a gente, nas caminhadas e na vivência com aquelas crianças daquele lugar, que são crianças da areia ali, né? Eu brinco assim, pode dizer isso, que são crias ali, que nem as meninas aqui da Barra, e as meninas da Barra. Tinha aquele desenho na areia, então elas ficavam observando aquilo, o que é isso? Então a partir daquele desenho eu estudava vento, o capim de duna, né? Então a natureza pura como ela está ali, fora do livro, não de tela e não de livro didático e nem só de fala, é de ver mesmo, né? Tem o John Dewey, esse norte-americano, no livro dele, que ele fala da experienciação, que uma criança, por exemplo, né, ela tem a primeira experienciação, por exemplo, com fogo. Se a criança não conhece fogo, ela vai botar a mão na chama, quando ela botar a mão, ela fica magnetizada com o fogo. Então, até então, ela não sabe o que é o fogo. Mas quando ela bota a mão no fogo e queima, ela vai saber, ela vai ter a experienciação daquilo. Então, só fazer uma metáfora aqui para mostrar o quanto é importante essa questão da experienciação. É o que nos impacta, é o que nos mostra e leva para o resto da vida, né? Então, por isso é importante para mim, como educador aí, saio geógrafo, entro da educação, assim, o educador, essa experienciação como mundo, como relação de proximidade com o lugar, até para se sentir protagonista da vida, né? A gente muitas vezes, eu percebo hoje a criança um pouco para saber onde vai, né? Onde é que vai, né? Então, tem isso, né? Então, essas caminhadas ao isso, né? Quando a gente encontrou pinguins, boto, a gente observou. Eu tenho uma experiência que tá nesse livro, Pé na Areia, aqui, que é uma experiência do menino, que ele era surdo, né? E não, eu tô com 20 crianças na beira da praia, e é uma escola de inclusão, uma escola que eu recebo escola de tudo quanto é lugar, tá? Lá, marcando comigo, pode fazer esse trabalho. Agora eu não tô conseguindo, porque a vida vai levando a gente para outros caminhos, né? Tô em direção de escola, tô escrevendo, participando de feiras e tal. E esse menino estava na beira da praia com 20 crianças, mais o professor intérprete dele lá. Daqui a pouco, ele olha para o horizonte, o nosso mar, por ser reto, né? Por ter essa linearidade aqui, diferente de outros lugares, né? E ele consegue enxergar um filhote de baleia. Mas como é que ele consegue enxergar? Só o filhote largar água para cima, né? E aí ele consegue enxergar, e ninguém tinha visto. Então aconteceu até, tem um capítulo no livro que é um menino, e eu tinha um biólogo que é da Biologia Marinha, que é o Vinícius, lá de Osório, que ele deve estar trabalhando agora em Torres. Então tem um capítulo aí que é o biólogo, o menino que escutava longe e o cônego, porque a escola é o Cônego Pedro Jacobs, que é uma escola. Então eu fiz uma metáfora, uma brincadeira com as palavras, e escrevo esse relato nesse livro. É o menino que chegava lá. Então tem coisa que o que é bom para ti não é bom para mim, não é bom para o outro, entendeu? Não é bom para nós somos seres diferentes, né? Então, e quando você faz um trabalho desse tipo, que sai com criança, tu consegue perceber assim as diferenças se unindo, entendeu? Um ajudando o outro, né? Eu tive o prazer, Cláudio, de ver muita coisa assim, né? Eu levei os indígenas comigo na beira-mar. Eu aprendi muito mais com eles do que ensinei eles. Então tu tem uma metodologia de hoje a gente
tive a oportunidade de lecionar durante 3 anos em Bento Gonçalves, no Colégio Medianeira. Sim. E então tu faz aquilo que a BNCC pede bastante, que é uma prática pedagógica bem experimental. Então, antes mesmo né, disso ser cobrado, né, de Sim. ser uma burocracia, tu mesmo já tinha como tua metodologia já era. essa experimentação deles no ambiente natural. Isso e foi muito no Sueli Vacari, isso. Muito na Barra. Ali que nasce. Ali nasce. O que nasce ali? Porque nasce que ali vem o Fabiano criança, vem o Fabiano que viveu surfando surfista ali, adolescente, até os seus 20 e pouco, até os 18 anos ali, naquele lugar ali. Depois ele tem a oportunidade, pense como quiser, de trabalhar ali, naquela escola, e aí eu tô naquele lugar e eu conheci o lugar. Então isso foi muito, além de ser professor de geografia, olha só a oportunidade, né? De ter toda a técnica do conhecimento geográfico que eu estudei, eu conheci a corrente marítima, né? A maré baixa, a maré alta, né? Onde é que estava o canal, onde é que pode passar o Tatuíra, que é o barco que pode passar, e o Tatuíra é o barco que leva lá para os navios levar o mantimento, não sei se ainda está com esse nome ainda, né? Então passava por ali, essa corrida do pescador em cima correndo atrás do boto, o boto trazendo a tainha, o lixo vindo com a maré, o lixo vindo de dentro da lagoa, o lixo saindo de dentro do mar, o navio lá fora. Aí chegava na sala de aula, meu Deus, tem muita coisa a ser explorada. Então aprendi foi bastante ali deu um upgrade, né, assim, meu, né. Aí eu comecei a me arriscar, comecei a trazer outras escolas, comecei a trazer aluno do Sinodal para cá, né, que não era acostumado, comecei a trazer aluno do Barão para cá, né, comecei tramando aí. Depois comecei a fazer, no Norberto a gente fez o Luxo é um Lixo, o Lixo é um Luxo, a gente fez um desfile de moda com material reciclável, isso, estou te falando de 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, né, 22, 23 anos atrás. Então, e muita gente passou comigo, né? Eu não fiz isso sozinho, né, e tive diretores, né, isso é importante, viu, Klaus, que acreditaram que você vai e faz. Porque hoje a gente, e hoje é engraçado, né, hoje eu estou de diretor de escola e eu sinto hoje a burocracia mais intensa, né? A gente tem uma judicialização, não sei qual é a palavra usar assim, uma fiscalização em cima que a gente está meio amarrado para as coisas ainda. Sufocando o professor. Sufocando, não só o professor, mas a educação em si. A educação em si com as coisas, né? Se tu fizer isso, vai acontecer isso. Hoje, sei lá, eu acho que tem algo que eu não sei explicar ainda, tá? Muito legal, né? Ver a união que tu faz do teu conhecimento empírico, aquele desde jovem, de estar naquele ambiente, já conhecendo ele, explorando ele, daí de repente aquilo já vira um conhecimento técnico-científico que tu adquire na graduação, como geógrafo, depois como mestre, né? E na prática, daí tu tenta levar toda essa tua experiência, toda essa tua paixão, né? O brilho no olho, a empolgação, tu vai te falar para os teus alunos, e aí, como tu disse, são vários, né? Um pouco antes da gente entrar no ar aqui, eu postei uma chamada para o programa, e um dos teus alunos, que foi meu colega na Rural, o Robson Valduga, lá de Atlântida Sul, me mandou mensagem: o professor Fabiano foi meu prof, manda um beijão para ele, vou estar na audiência, então um beijão pro Robinho. Beijo, Robin. A gente disputava os campeonatos da Rural de Osório, o Araribóia. Então, pô, muito legal, né, conversar com quem brilha o olho para falar, a pessoa fala empolgada, né. A gente vai para um breve intervalo, né, e em questão de 3, 4 minutos a gente está de volta aqui com o professor Fabiano para falar um pouco dos livros dele também, né, Pé na Areia, O Som que Vem do Mar. Vamos explorar mais um pouquinho aí. O professor teve na Rio Mais 20, né, a gente tem umas perguntas do livro dele ali que são bem legal, que eu, como educador, tive a oportunidade de trabalhar no museu aqui de Ciências Naturais do Seclimar ali também, gostava de essas perguntas que estão no teu livro, né, induzir os visitantes a fazer esse tipo de pergunta para mim. Professor, o mar teve no Morro da Borrússia, né, então a gente vai estar falando isso daqui a pouco, certo? Vamos para o breve intervalo. Voltamos com mais um programa Camada de Mistura, né? A gente também vai estar no YouTube em breve, aí a gente já tem lá a entrevista do professor Daniel Gazana, né, semana passada do Tyson do Rei do Sabor, tá?
A gente em breve está com mais patrocinadores, né? E vamos hoje para o nosso principal patrocinador, que é o Loja Ponto Íntimo, certo? O Dia dos Namorados passou, mas o inverno tá aí e aquele pijama quentinho é a pedida, né? A Natália ganhou o dela de Dia dos Namorados. Ontem ela botou para lavar, hein? Mas ela estava usando, ele adorou. Largou o roupão um pouco, né? Tá lá com a pantufinha dela bem confortável da Ponto Íntimo, certo? Vou entregar, né? A gente também, óbvio, né? A gente comprou o pijama quentinho, mas a gente também, professor, pegou uma lingerie especial, né? Pra passar Isso é a importante noite. manter o... Tava bem divertido, certo? Então passa lá. Tem roupa básica também, segunda a pele, né? Tem as blusinhas da Loba, que a mulherada gosta. Tem leg da Lupo, certo? Tem cueca para homem, tem meia agora no inverno, né? A minha mais quentinha, aquela veludadinha, peludinha tá lá. Então passa na Ponto Íntimo para pegar o teu conjunto, certo? E é isso. Obrigado aí, Beto e a Cida, nossos anunciantes patrocinadores aqui na Rádio Comunidade e no programa Camada de Mistura. Então a gente teve vários beijos, vários abraços pedidos aí, a audiência participando, né? E aí, professor, a gente teve uma pergunta da Gilda. Professor, qual é hoje em dia o maior desafio de ser professor? Nossa. Então, boa noite, obrigado, Gilda, aí, pela pergunta, mas a maior dificuldade de ser professor na atualidade é lidar com todas as questões extra sala de aula e que está vindo para a escola hoje. A escola hoje, ela é eu costumo pensar e dizer, refletir com alguns colegas meus, com meus pares, que 2020 foi um divisor de água, a pandemia. A pandemia, ela aflorou, mostrou uma realidade que a educação passa, né? Que é... Porque a gente vive, então, a gente vem de um país, de um continente que vem com luta, né? Colonizado, e vem com todas as questões sociais e econômicas de luta, de renda da sociedade, né? Da questão econômica. Bem, quando chega no 2020, né, em 2020, essa pandemia, ela fez com que a gente parasse, né, e a escola parou, entre aspas, ela não parou. A gente ficou como professor, a gente ficou trabalhando à distância, foi com todas as outras suas questões da sociedade, outras áreas, mas a educação sofreu um impacto, né, porque essa questão presencial ela é fundamental, né? Então você imagina você ficar um ano e meio, né, sem ter esse contato da sala de aula. O que vem mostrar isso? Vem mostrar a importância da escola. Eu arrisco a dizer, tá? Nós só chegamos como sociedade até aqui porque a escola, do jeito, com todas as suas mazelas, ela existiu, tá? A escola como lugar de pensar, como lugar de relação social, porque quando fecha a escola, o que aconteceu aí fora, né? Se perdeu, a gente ficou sem um caminho, né? Pô, vamos botar urgente para a escola. Isso eu senti isso como professor e senti isso principalmente como pai. Ficou sem sul, professor? Fiquei sem sul. Eu segurei a palavra para não falar sem o norte, né? Fiquei sem o sulear, né? Então, a gente ficou sem um caminho. E aí, se ensina o quê? O que é válido, né? E a gente está sofrendo isso hoje. Com todo respeito a todos os que falam, as palavras que me dizem quando eu fico assim, né? Opa, sustentabilidade, para quê? Eu gosto, empreendedorismo, para quê? Né? Aonde vai chegar com isso, né? Sustentabilidade, onde é que querem chegar com essa palavra? O que está por trás disso? É a questão mais da geografia, da filosofia, a geografia crítica, né? Que está fazendo eu pensar nisso. Então, não é de agora, não dá para falar que hoje a dificuldade. Hoje entra as questões que eu estava falando com você, da questão da ansiedade, né? Hoje a gente está vivendo não sei se uma pandemia, não sei se é essa palavra, né? Augusto Cury fala de o mal do século, né? A ansiedade. Então assim, isso tá demais, e uma agressividade, entendeu? Não estou dizendo que é tudo isso, né? Mas essa questão que muito a rede social mostrou isso, né? E eu vejo jovem, não culpo ele, tá? Porque é o que apareceu para ele. Eu digo para os alunos, eu estou em sala de aula e eu vejo isso, né? A culpa não é de vocês.
não é deles. Mas a gente tem que parar e ouvir, né? Então, essa questão da restrição do celular também, entendeu? Isso foi bom, isso eu vejo como positivo, tá? Porque a gente estava falando disso, né? A questão de, por exemplo, o TikTok, né? O cara fica passando ali, quer dizer, não se concentra, não usando a metáfora do oceano, né? Não tem uma profundidade, tu fica no raso. E pico de dopamina. Isso. E pico de dopamina, e o cérebro ele não interpreta aquilo, ele não dá tempo para ter o prazer daquela mensagem. Isso é muito ruim. Então tu cria um mecanismo de estar sempre sendo ativado a buscar um prazer assim, um prazer imediato, né? E a gente sabe que a dificuldade é gigantesca. Então a sala de aula hoje, ser professor está muito dificultoso, né? O professor também está doente de uma certa forma, né? Ele também está ansioso, ele também tem as suas mazelas, né? E outra questão que eu falo é a burocracia. A burocratização. Tem um filósofo italiano que é Nordini, agora fugiu o nome do cara agora que me deu um branco, mas que fala da precarização da educação. Ele fala da materialização, ele fala desse engessamento, entendeu? E ele é um filósofo, tá? E ele fala dessa engrenagem, parece uma engrenagem, entendeu? A gente não tá conseguindo sair para fora dessas 4 linhas. E isso é muito sério. Isso é muito sério, tá? E discutir mesmo a educação. A gente está muito nessa... eu vim para Tramandaí aqui, eu me lembro de ter em Tramandaí, vim Rubem Alves, né? Rubem Alves, eu chegar em Tramandaí, sentar aqui no auditório da prefeitura e assistir na cadeira Rubem Alves, né? Viajar para fora e assim, para outro estado e ver outros pensadores, né? Que traziam essa questão do pensar, né? Hoje é uma questão, assim, com todo respeito a todo mundo, uma questão meio coach, sabe? Vamos lá, mas não é isso. Eu acho que tem uma questão. Por isso que eu sou um pouco crítico nessa questão dessas disciplinas novas. Foi diminuída aqui uma crítica minha às ciências humanas, por exemplo, filosofia, sociologia, geografia, história, foi diminuída a carga horária dessas disciplinas, aumentada com todo respeito ao português e matemática, que tem que ter, né? E diminuiu essas e foi colocado outras coisas, outras questões. Não é isso, né? Eu acho que o pensar, como lá, pensando em Rubem Alves lá atrás, ele exige tempo. Então eu não posso entrar numa sala de aula hoje, dar um período de filosofia, por exemplo, e não termino nem a chamada. E aí como é que o meu aluno vai ter... Quanto tempo a gente está conversando aqui, né? 1 hora vai ser pouco se fizesse para conversar aqui, né? Então, leitura de mundo exige tempo. Tem uma questão, e aí eu acho que vai bem na tua área também, vai na minha, que é da climatologia, que um cara, eu aprendi isso com o professor Einstein Hasenack, um professor lá da URGS, lá, um alemão, e ele dizia o seguinte, é geógrafo, ele é o cara da ecologia. Ele dizia o seguinte, que uma pessoa, para ter conhecimento sobre o clima, ele leva em torno de 30 anos. Né? Hoje o vento está sul, para nós aqui nativos, aqui, os locais aqui, né? O vento é minuano, o vento é nordeste, a maré vai subir, porque o cara tem a observação, né? Então, levou tempo. Né? Eu tô com 20 anos até, se for um bom observador, tu consegue entender todos esses mecanismos. Mas uma pessoa, então, exige tempo para ter conhecimento, né? Tu não vai, voltando lá para a experiência da criança, ela tem que tocar no fogo. Isso é uma metáfora, né? Mas só para a gente lembrar disso. Show de bola. Esse tema da educação requer um programa específico para isso, né? Porque de fato ele é muito relevante e são várias questões que devem ser abordadas quando a gente fala de educação, do processo educativo. E aí a gente entra nessa o síndrome do pensamento acelerado, pico de dopamina, isso é uma parte, né? A outra ouvinte nossa que mandou uma pergunta foi a Viviane, professor. A Viviane queria saber se tu, como diretor, tu continua lecionando ainda. Sim, não continuo. Tá, eu sou o diretor de uma escola municipal, 40 horas, e à noite eu sou professor de estado. Essa questão do professor, né? O professor tem que se virar. Né? 60 horas sempre, tem, professor? Sempre. 60 horas? Sempre. Desde que eu me vi professor, manhã, tarde, noite... E fazendo isso tudo... Até que tivesse que hoje foi um pouco uma dificuldade. Quando a gente começou a conversa, foi uma dificuldade, não consigo ir. Semana que vem eu tenho uma atividade na escola à noite, então não ia conseguir vir. Então eu já marquei, a gente adiantou para hoje,
né, para poder vir. Então, estou sempre fazendo isso, né, tentando achar buracos, né, no caminho para poder fazer da educação, que tudo é educação, né. Sim. No fundo, tu não deixa, muitas vezes falta um professor na escola, a gente tem que entrar em sala de aula, respondendo a Viviane, né, falta um professor, a gente tem que dar um jeito. A escola, isso é o que, uma outra questão, a escola sempre tem que dar um jeito. Isso é uma coisa que me incomoda, entendeu? Essa minha experiência como diretor agora, né, e ver isso, né, isso enquanto nós não mudar esse modelo, e não é crítica a ninguém, nem A nem B, é o sistema, pode entrar quem quiser. Se não mudar o pensamento de para que serve a educação, mesmo, entendeu? Não vai mudar. Ela vai continuar sempre tipo bombeiro, né? Apagando incêndio. Né? Aí faz um projeto aqui, faz um projeto lá, ganha um troféu ali, ganha um troféu lá, destaca as crianças aqui, destaca lá, mas até o cara chegar a ser o sonólogo, né? Quanto tempo ele levou para chegar até o Klaus chegar onde ele quis chegar, né? O Klaus ele é o sonólogo, ele mestre em geociências, falando de ti agora aqui, tá o cara, o âncora de uma rádio, fazendo um baita programa, né? Tu é uma mistura de muita coisa. A gente é uma mistura de muita coisa. Então, a educação também é isso, né? Eu vou te fazer essa pergunta brevemente, professor. A gente sente, pelo menos, eu conversando com a minha mãe em casa, né, a gente refletindo, né, sobre educação, eu lembro de ser pequeno e minha mãe falar, tem que ser professor. Sim. O professor tem 3 meses de férias por ano, né? Estamos falando isso de 30 anos atrás. É isso. Sabe? Tu tem que ser professor, olha o carrão que o professor anda, né? O professor era uma autoridade, né? Não, que isso, não, jamais vai desafiar o teu professor, era cobrado em casa, Sim. né? Era rígido. Não, o professor uma mãe falar com uma professora, ela pensava 3 vezes antes, né? Sim. Hoje as escolas têm até um meio de comunicação em que o pai consegue, pelo menos eu, quando lecionava em escola privada, tinha um meio de comunicação que a mãe, o filho chegava em casa, o professor X, a mãe já mandava 2X, entende? Isso. E aí isso vem se perdendo, né? Mas isso é um programa à parte. A gente está aqui para falar mais de outras coisas. Professor, vamos entrar Na literatura? Na literatura, exatamente, né? Brevemente, como que surge Vou Me Tornar Escritor? Nossa. Eu acho que tudo é um caminho. Né? Tudo é um caminho, tudo é um aprendizado. E colocar isso em livro... Primeiro, assim, onde é que me aproxima a literatura, tá? Eu comecei a ler, e tem um livro... Fernando Campelo Gaivota. Vocês conhecem? Já ouviu falar desse livro? Conhece o livro? Ela conhece o livro. Então, assim, Fernando Campelo Gaivota, tá? Ele é um sonhador. Ele é uma gaivota, tá? Depois eu consigo esse livro. Eu tenho esse livro. Se não tem, eu te instigo aqui, também não leu, a ler. Até foi uma colega minha na época aqui em Tramandaí, que não está mais entre nós, professora Patrícia de Imbé, que a gente discutia bastante esse livro e falava de uma gaivota sonhadora, que ela voava mais rápido que as outras. Ela avisava as outras gaivotas que elas não podiam só comer o resto de peixe, viviam nas embarcações. Então essa gaivota, a questão dela era ultrapassar a barreira do som. E as gaivotas riam muito dela. Então tem uma metáfora aí nessa... Então a literatura sempre me trouxe essa questão. Eu acho que eu tenho uma pegada meio da filosofia, aí, por isso que eu fui para esse lado, da sociologia da escrita. E eu comecei a ler muito a literatura aí, Machado de Assis eu gostei bastante, né? Principalmente Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Foi um livro que mexeu muito comigo lá na adolescência, depois eu reli ele na faculdade, depois eu reli, estou relendo ele de novo, porque ela não para, e cada vez que eu releio eu vejo um jeito. Outro autor que mexeu muito comigo, e os livros, sabe aquela questão que nem você é surfista, você é apaixonado por esporte, o livro teve isso comigo, né? O livro teve essa questão de me afetar, né? Teve um autor português, José Saramago, clássico, né? E eu li um livro, o Evangelho segundo Jesus Cristo, sabendo que ele era ateu, né? Então ele faz uma releitura, o cara era muito pegado, esse livro mexeu comigo, né? Depois eu li Caim, livro dele, depois eu li, até virou o filme Ensaio sobre a Cegueira, tá? Levantando o chão, acabei comprando a obra do cara, né? Então fui me apaixonando pela leitura e de uma forma interessante, assim, né?
E eu comecei a participar de uma revista, mostrar pro pessoal aqui que o professor Anderson Alves, lá de Osório, e o Rodrigo Tespac, são caras que participaram comigo, a gente fazia pesquisas, revista 2 Pontos. Não existe, isso aqui são relíquias, tá? E a gente escrevia, a gente fazia uma releitura das questões. Não tinha internet, então a gente estava começando, lá a crítica às lagoas, ainda dá tempo, olha só, nós falava ainda dá tempo, né? Revista antiguíssima, né? Bastante relação com o meio ambiente. Meio ambiente, era cultura, meio ambiente, era cultura e meio ambiente. E aí tu começa a escrever, professor. Começamos a escrever, botar em artigo, cada revista era um artigo, escrever para jornal, e eu começo a sair com as crianças na beira da praia. E eu não sei te explicar em que momento isso, Klaus. Eu começo a fazer isso tipo um portfólio, tipo um diário das minhas saídas, das perguntas das crianças. E criança, tu sabe que criança é a melhor pergunta para mim do mundo. Para professor, é a melhor pergunta do mundo. E tinha criança que fez a pergunta, professor, essa pergunta foi clássica, que tá nesse livro aqui, tá? Hoje, se eu não me engano, esse aluno, ele é técnico em meio ambiente. Olha só, esse eu não tô perguntando, tá? Tua influência. O João, culpa tua, culpa minha. O João lá da Atlântida Sul. Ele perguntava, professor, quantas estrelas tem no céu? Que pergunta metafísica, né? Eu podia ir para metafísica com ele, tô falando com uma criança de 6º ano, tá? Como é que eu vou responder para ele? Mas como ele era da praia e fazia o projeto comigo lá, digo, João, isso no decorrer do processo. João, como é que eu vou te responder? Porque dizer, para abrir um livro didático, mostrar um vídeo das estrelas, o mundo em 2 horas, como tem um vídeo lá, mostrar isso, aquilo, é simples, mas vamos fazer o seguinte, vamos contar quantas areias tem na praia, nós vamos descobrir quantas estrelas tem no céu. Mas é impossível. Olha a relação que tu traçou. Trouxe pra ele. E o menino pegou. Então é isso, entendeu? Então essas perguntas que não estão prontas no livro didático, é aquela coisa do momento. Então, trazendo para o livro literatura me trouxe para isso, né? Então eu saí com as crianças ali em Atlântida, comecei aqui no seu Livacari, aqui na Barra, mas depois que eu saí daqui, que eu fui para Atlântida Sul, na escola José Paulo da Silva, que eu tô há 20 anos lá, 19 anos lá, atuando, então eu saía caminhando com as crianças e elas iam perguntando coisas, porque aparecia um lixo, eu pegava o rótulo do lixo e falei, Hong Kong. Pô, mas eu tô em Atlântida Sul, Hong Kong, China. Ué? Trazia pra sala de aula, a gente criou um museu lá, né? Começamos a juntar as coisas. Uma carcaça de um barco. Eu sabia que era uma carcaça de um barco, uma pedaço de madeira. Escrito Laguna, Santa Catarina. Opa, nós temos barco de arrasta aqui. Eu falei, mas o que é barco de arrasta? Tu entendeu? Então, assim, barco de pesca, de arrasta, sei lá. E tá, boia. Começou a aparecer boia. O nosso mar aqui, ele é oceano. Eu brinco com os alunos, a gente fala assim, quando eu encontrei a tartaruga de couro em 2011, a maior tartaruga do mundo, na reta de Iemanjá, eu liguei pra Cariane aqui no Secrimar, liguei pra Cariane, tive que pegar um carro, correr pra escola, 800 metros, a gente correu, tiramos uma foto, baixamos no computador pra mandar via internet, olha, não era instantâneo, hoje a gurizada tira a foto aqui, vai, pra mostrar o bicho, pra depois, eu dando aula na Rural, eu cheguei na Rural à tarde, e o pessoal mandou foto pra mim, eu já tava na Bandeirantes, assim, a propaganda dos... 3 metros de comprimento tinha da tartaruga? 3 metros, maior, bom, e assim, todo o desenho arquitetônico, não sei se é essa palavra, né, do casco do bicho, depois fui pesquisar, e eu tive a sorte, na época, de estudar com o professor Renji Hazenak, lá em Canoas, e ele era um jovem, sabendo isso aí é um animal holoceno. Ele é da ecologia da URGS, né? Ele dizia, cara, isso é um animal holoceno. Encontrou um bicho holoceno de evolução. Então daí, meu Deus, foi pra nós ali, virou uma bandeira, tanto é que virou outro livro depois, né? Tanto é que no livro Pé na Areia tem essas saídas. Tem muita coisa, né, que foi falado aqui, né? Pois é, professor. Então, o teu livro, esse Pé na Areia, né? De que ano ele é, professor? Ele sai em 2011. Desculpa. Ele começa a escrever em 2011, mas ele é publicado em 2018. Então leva um tempo. E ele tem aqui, né, no sumário, várias perguntas, professor. Então, como tu falou, né, tu ia fazendo um diário de bordo ali, sobre as perguntas dos teus alunos, e a partir disso tu constrói o livro. Então, se tu pudesse resumir para nós, o que é o livro O Pé na Areia, esse aqui. Bom, esse aqui é um apanhado de perguntas de crianças
com pensadores. Daí eu trouxe Maus da antropologia, a criança, entendeu? Fazendo a pergunta daquela criança, tem uma aqui, licença para botar o óculos, que uma espécie com os guaranis, tá? Da aldeia Sol Nascente, que saíam comigo. Aqui tem uma foto minha, eu ensinando para eles, mostrando o mapa para eles. Quer dizer, eu tinha que aprender, né? No YouTube depois vai dar para ver, pessoal. E assim tem ali, então, onde estão os indígenas, né? Eles estão no estado do mar, nossa caminhada ali, né? Eles estão em Maquiné, eles eram meus alunos. Então, quer dizer, na sala de aula eu tinha Guarani. Então, daí tem uma fala que diz assim, ó, Maus, né? Essa alma é seu duplo, isto é, não é uma porção anônima de sua pessoa, mas é sua própria pessoa. Ou seja, muitas vezes, essa é a dicção que o indígena tem, essa questão da cosmovisão, né? Diferente do nosso pensamento, né? O indígena, o Guarani, principalmente, ele tem essa questão da relação com a natureza, tudo tem a relação com a natureza, diferente da gente, né? E a pergunta das crianças, né? Tinha muita questão, a questão os visitantes do mar, por exemplo, entendeu? Que eram os animais, muita gaivota, na beira de onde é que vinham as gaivotas, os próprios pirupiros, né? Os pernilongos, os animais. Sim. Quando eu fui botar nesse livro aqui, olha que interessante, eu tiro desse livro e cito, esse livro é local, então, O Som que Vem do Mar, que é um livro para criança, né? Eu coloco no livro que a menina encontrava, que a personagem do livro encontrava no meio do caminho, pirupiros e pernilongos. Quando eu mandei para editor, pernilongo, mosquito? Não. Para te ver o desconhecimento, entendeu? Vamos pensar que não é o pássaro nosso aqui da costeiro aqui do sul-americano, né? Que tem muito em Tramandaí, que tem muito em Bé, que tem muito em Capão, que tem muito em Atlântida Às vezes ele fica numa perninha só, né? Isso, eu já tive várias vezes, eu olhava, né, o pernilongo, eu sabia até o nome científico dele. Olhava ali, a perna dele, cadê a perna? A ave perdeu uma das pernas. Não, ele fica em cima de uma só. Isso, e uma coisa, né, Klaus? O inverno, para mim, eu tenho essa questão muito essa questão da filosofia, né, também. O mar, para mim, no inverno, tem muita questão do espaço, né? Diz que tem essas teorias, né? Que quando tu vai pro mar, tu descansa, tu relaxa mais. É um ambiente altamente energético. Entropia, isso, e a abertura, assim, essa questão de vida, tu consegue ver a amplitude. Quando tu tá numa cidade, por exemplo, a cidade ela é muito concreta, então tu não consegue... Ela já é vertical. Ela é vertical, isso, ó, a ansiedade aí, né? Cria, então, esse elemento de estresse, entendeu? Quando tu vai pro mar, acontece, tu vê a amplitude. Então, pro mar, para mim, tem um significado no inverno muito legal, entendeu? E tu vê os bichos e o silêncio, pra mim é só o som que vem do mar, né? Tem a ver muito com isso. Esse é o teu segundo livro, professor. Então foi um pulo bem fácil, porque daí tu migra aqui um livro baseado em um projeto de educação ambiental, reflexões sobre a prática, tudo que a gente veio conversando. O título diz isso. E tu migra pra um livro infantil. Pra literatura infantil. Mas aí que tá. Que é a Liza, né, professor? Que é uma Liza. Que vem dar... O nome das minhas filhas, né? O nome da minha filha, uma se chama Laura, são gêmeas, né? A Laura e a Isadora. Então, como é que vai botar? Vamos botar o nome de uma criança para botar, né? No fundo, a Liza somos nós todos, né? É você, é eu, é ela, é quem tá ouvindo, é a menina, é o menino. Entendeu? Quer dizer, E não foi tão fácil, tá? Não foi tão fácil pular. O que me traz... Tem um tempo aí, que eu penarei em 2018 e eu caio no mestrado. Faço mestrado, e aí eu começo a estudar, depois do livro Penaré, eu começo a estudar o lugar que gerou essa dissertação, que é lugar de aprender essa possibilidade docente fora do muro da escola. Eu começo a pesquisar isso aqui. Eu começo a pesquisar o Penaré. Eu começo a botar ciência em cima dele. Botar em cima do Penaré. Até aqui não tem ciência. Aqui tem ciência. Sim. Né? E aí começo a botar aqui por que eu devo lugar, e aí começa a entrar a ciência, né? Não sei se não vai virar um livro também, esse aqui, mais técnico, né? Mais para educação. Estou em negociação com a editora, não é fácil, né? Essa questão do capital, né? Que é a parte mais dificuldade para nós escritores, né? Aqui em Tramandaí tem muita gente que escreve, né? Então eu acho que o Gabriel, que é vereador aqui também, ele é um cara que escreve bastante também. Tem o Paulinho Ricoli também, que é o que toca, e ele também escreve do livro infantil, que é aqui de Tramandaí também. Tem bastante gente que escreve. E a dificuldade para nós, escritores, é essa, né? É publicar. Sim. Porque é muito dinheiro, né? Vai grana. Então as pessoas confundem muitas vezes, pedem pra gente, ô Fabiano, consegue um livro? Dá um livro.
E é uma coisa que tu investe, né? Claro. As pessoas pensam que nós não temos uma cultura ainda. Sim. A cultura ainda igual o cara tá produzindo, tá gastando. E aí, professor? Fabiano, onde que a gente encontra os seus livros? Bom, comigo pode procurar depois, eu vou deixar meu link aqui atrás, tem um livro Penaredo, nas minhas redes sociais, rede social, pode tanto pedir para mim que eu envio, tá? Aí tem fabiano_souza_marques@gmail.com, depois eu acho que eu boto para ti ali, Tá. tem uma foto aqui também do livro, e os 2 livros, né? E que esse tá comigo, e o Som que Vem do Mar, que é esse livro, ele é da editora Coralina, pode pegar com ela daí, também, tá? Pode comprar no link dela, depois eu posto ali, tá? A editora Coralina é uma editora também que faz livros infantis aí, e pode pegar com ela ou comigo também, tá? Não sei se depois, Cláudio, a gente bota Claro, professor, isso a gente link faz, a da gente minha tá rede meio social aí. enforcado. Agora são, professor, 21h11. Tu que gosta do número. Pode divulgar na descrição do vídeo os valores? Pode. Sim, professor, daí agora, é muito legal, porque daí a gente tá indo pro finalzinho já, né? Então eu vou fazer uma aqui já interrompendo, Claro, eu vou deixar 2 livros para te sortear para os teus ouvintes. Bah, olha só que Além legal, desses 2, que barato. assim, Com eu vou certeza. deixar para te sortear para eles aí. Para as pessoas, só divulga, só marca, pede para as pessoas marcarem aí depois Tá. aí. Aí, pessoal, E marcar vamos sortear 2 livros do Fabiano. Professor, então, cara, muito legal, porque daí agora pode mandar mensagem ali, pessoal, no Instagram da rádio, Isso, @rádio comunidade 98.1, ou no meu pessoal, Klaus_Toledo, a gente sorteia aí, dá um jeitinho ali, bota uns numerozinhos no chapéu e faz pra vocês. Como aí. faz aí depois. Quem aí. mandar mais coraçãozinho ali, verde, a gente manda. Professor, e aí, é muito legal porque eu vou associar, então, a tua trajetória de vida, né, a tua experiência, a tua paixão, tudo que tu és, assim, né, tudo que tu és também, Isso, não quero dizer que tu é só isso, né, Só mas, isso. assim, professor, e aí agora a gente tem, né, o Brasil como percussor, né, colocando a cultura oceânica nossa. dentro do currículo escolar, professor. Para ti, qual foi o teu sentimento nesse... Eu, como oceanógrafo, não, e também como professor de escola, né, a gente vibra. Sim. O que foi para ti isso, professor? O resumo da tua trajetória. Eu fiquei muito feliz, tá? Quando eu vi, apareceu para mim esse link que o Brasil ia ter a cultura, tipo, ia ter um caminho para estudar, agora ia ser uma disciplina, assim, um componente curricular. Bom, tá aí. Finalmente enxergaram o oceano, né? Entendeu? Porque não sei se... tem muita coisa. A vida começou no oceano, eu tenho essa paixão pelo oceano, a água, então tem essa relação com a água, e o Brasil, ele é costeiro, né? O Brasil tem... quilômetros de costa. Então vai de sul a norte, entendeu? Se margeando. E outra coisa, a gente dá, e aí é uma crítica minha, a gente dá as costas para o oceano no inverno, né? A gente só enxerga a praia no verão, e aí vem com outras coisas que não... E a gente esquece a praia. Desculpa, a gente não enxerga o mar. Né? A gente usa ele, e tem mais ainda, né? Agora uma pegada. Tudo que a gente faz na cidade, toda a água de tudo, quando vem água de todo o continente, ela acaba desaguando pela sua altitude ali no mar. Então, assim, eu peço respeito pelo mar, é o que eu mais... Então eu estou feliz também por ter isso. Eu só quero ver como é que vai ser, né? Se eles vão chamar o especialista, tomara que nos chamem, né? Eu ainda estou nativa, né? Aí. Tem especializações, eu vi que na FURG, na Federal do Pernambuco, Santa Catarina, várias universidades, tem algumas que vão ofertar EAD, né? Então, para professores que estão nos ouvindo aí e gostam do tema, né? Vai ser ofertada essa especialização. Professor, para finalizar, última pergunta, tu esteve na Rio Mais 20, professor, o que te levou para lá? Esse aí daria outro programa, tá? Esse aí daria outro programa. De vários tempos dá outro programa. A Rio Mais 20 foi uma oportunidade. O que eu vou dizer? Vou deixar uma mensagem. Que ano foi, professor? Foi em 2012. 2012. Sabe aquela coisa assim, ó? Você tá na hora certa, no momento certo? E tá preparado. Eu acho essa tríade. Quando eu falo pro jovem de hoje que, por que eu estudo? Tu estuda porque não é só para o conhecimento. Não é só para adquirir canudo,
para entrar, só o salário, não é só isso. É para te ter oportunidade na tua vida. Então é isso. A Rio Mais 20 eu tive a oportunidade de ser um dos votantes pelo futuro do oceano, do lado, se eu não me engano, eu só confundo se é Felipe Cousteau, porque era o filho do Jacques Cousteau, tá? Ou se era ou era o neto dele, tá? Mas assim, eu ouvi o cara falar, e o cara dizia assim, um dos maiores incentivadores sobre o oceano, dizer, o futuro do mundo depende de uma coisa. E ele falou 3 vezes, educação, educação, educação. O cara falou isso e tava todos os presidentes ali, né, no evento, né, em 2012. Tive a oportunidade junto com o Thiago aqui, eu chamo o Thiago da Jambo, né, mas a gente teve lá, eu e ele, dentro da cúpula dos povos, discutimos apresentei o trabalho ao lado da Marina Silva, mostrei o trabalho para ela, né, então hoje, nesse meio ambiente, a etnia indígena gigantesca nesse país, tá, conversei com gente do mundo todo, né, então tive a oportunidade de ter essa experienciação, mas daria um outro evento, né, daria um outro programa aqui contigo aí. Que legal, professor, foi uma experiência única na tua vida, com certeza. Tem material. O que te leva de fato para isso é o teu mestrado, professor? Quem te levou? Quem me levou para isso? Não foi o mestrado, foi meu caminho como docente. Foi eu acreditar que foi uma oportunidade. Como Fabiano, esse projeto foi a partir do projeto Pé na Areia, lá nessa escola, que a gente teve um destaque ali, e aí nos convidaram para participar do evento. Então, eu estava no lugar certo, eu estava no trabalho, e a oportunidade bateu a porta. Então, assim, conversei com pessoas do mundo inteiro, né? Troquei minhas ideias e falei do meu lugar. E falei do meu lugar, não precisei eu falar de outros lugares. Essa questão que eu digo para o jovem também, fala do seu lugar. Que é isso aí. Professor, vamos finalizando por aqui, né? A gente te recebe com o maior prazer aqui, estamos te conhecendo hoje, né? Eu falo por nós, porque está eu e a minha futura esposa aqui, a doutora Natália, né? Então é um prazerzaço para nós quando a Jussi, daí um beijo para ela, né? Te indicou pra gente, a gente já foi te procurar, né? Para conhecer um pouco mais da tua história, e eu, camada de mistura na veia, né? É isso aí, é isso. Esse cara apareceu na hora certa, no momento certo, né? A gente ia convidar a professora Esther, que acho que em breve vai estar com nós, aí professora da UERGS. Também. Esther Leutenbauer, acho que é o nome dela, né? Oceanóloga da FURG também. Então, a gente recebeu com o maior prazer aqui poder te ouvir, te escutaríamos mais uma hora, com certeza, né? Mas o tempo é curto. E é isso, então, professor. Deixa o teu último recado, manda beijo, abraço aí pra quem tu quiser. Beijo. Um abraço pra minha família, pra Joyce, pra Laura, pra Isadora, estamos escutando. E pra todos que estão ouvindo, o Robson lá em Atlântida, a Viviane que mandou pergunta, não estou lembrando das pessoas, a Gilda aí, né? Então, assim, para várias pessoas, como hoje com esse link, vai para tudo quanto é lugar, né? Eu acho que a mensagem que eu quero deixar para as pessoas é que elas acreditem nelas, né? E que vale a pena. É isso. Acreditem nela que a vida vale a pena. É isso. Que legal, professor. Eu arrepiei aqui. É isso. Então, estamos aí. Mais um programa Camada de Mistura na Rádio Comunidade 98.1. Hoje a gente recebeu o geógrafo, educador ambiental, mestre, né, participante da Rio Mais 20, patrono da Feira do Livro de Osório de 2025, diretor, professor, aqui no nosso estúdio. Certo, professor, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente aqui, eu estou arrepiado. Obrigado. Obrigado para minha linda esposa Natália, né, o pai e a mãe aí também, um beijo, a Cida e o Beto, certo? E obrigado para todo mundo que nos acompanhou até agora. A gente... para o sorteio dos livros, né? Reage lá, manda mensagem. Quem quiser adquirir o livro, depois eu mando o link também. A gente vai postar. Eu mando aí. Vai estar no YouTube, né? A gente edita amanhã mesmo, lança amanhã, o sábado de manhã no YouTube, né? O YouTube da Rádio Comunidade 98.1, ou só escrever lá no YouTube Programa Camada de Mistura, é o primeiro que aparece lá, somos nós, tá? Então, já tem lá os outros vídeos, né? Vai lá na descrição do vídeo, vai estar como adquirir os livros do professor,
Certo, pessoal? Uma boa noite, um bom feriado a todos e até a próxima.